Você, alô você, né? Joga duro. Alô você, joga duro. Vamos lá, rapidinho. Vamos lá. É isso aí, né? Bacana. É intervalo aqui, um intervalo rápido. Intervalo rápido, né? Vamos jogar duro. Tem dia que o jogo é tão duro que você vai almoçar esse horário, né? É isso aí, o jogo foi duro. Mas vamos lá, aproveitando aqui o intervalo do almoço postergado, né? Muito trabalho. E a gente tá jogando duro. Isso. Olha o horário do almoço hoje. O bicho pegou e a gente deixa para almoçar depois de tudo. Isso. Intervalo aqui no trabalho. Intervalo do almoço, né? Mais tarde. Pessoal, vamos lá então. Vamos lá, vamos jogar duro. Bomba de coraçõezinhos aí. Bomba de coraçõezinhos. Isso, bomba. Então, vou aproveitar esse intervalo aqui, né? O almoço ficou mais tarde, por causa do trabalho, tá certo? A gente teve que analisar uma situação aqui complexa e aí postergou, né? É isso aí. Bem, já convidaram os amigos? Posso começar? Para fechar? Bem, vamos lá. Pessoal, ontem eu estava analisando a questão do roubo versus a trombada, não é isso? E aí a gente comentava que o artigo 157, o caput, constituem elementares do roubo, a violência e grave ameaça. Eu falei para vocês que a grave ameaça também é chamada de violência moral. Né? A grave ameaça é chamada de violência moral. Bem, eu não vou falar tudo que eu já falei ontem, porque você já assistiu aí na live, né? Eu tenho pouco tempo, acabando aqui meu horário de almoço, e eu tenho que voltar. Bem, o que eu tenho para falar para vocês aqui? Veja que eu estava finalizando a aula ontem e acabou caindo a internet, beleza? Acabou caindo a internet. Tá. Roubo versus trombada, né? Eu já vou direto aqui para posicionamentos doutrinários, beleza? Tá. Aí eu falei para vocês, será que a trombada ela caracteriza violência? Veja, para constituir, né, a elementar do roubo. Eu tenho um primeiro posicionamento, isso eu lembro que eu falei para vocês, do professor Guilherme Nucci, entendendo que o 157 ele menciona violência. Se ele menciona violência, veja, 157 ele não estabeleceu graus de violência, não é isso? Se ele não estabeleceu graus de violência, perceba, a trombada, seja leve ou seja uma trombada mais forte, que pode aí também, que possa, né, melhor dizendo, ocasionar lesões na vítima ou não interessa. Trombou, é uma forma de violência? Para o professor Guilherme Nucci, eu teria roubo consumado. Eu tenho uma segunda corrente que entende o seguinte, veja, essa esbarrada, essa trombada, veja, não tem a finalidade de subjugar a vítima. Essa trombada não tem a finalidade de intimidar a vítima. Então, essa trombada que venha causar ou não lesão, perceba, essa trombada que venha causar ou não lesão, perceba, veja, não há que se falar naquela violência elementar do roubo, porque a violência elementar do roubo é aquela violência que eu utilizo para intimidar a vítima, subjugá-la, não é isso? Então, essa corrente, uma segunda corrente, capitaneada pelo professor Rogério Greco, entende que a trombada, né, e
a trombada para a subtração da coisa, perceba, caracteriza furto e não roubo. Beleza? Eu tenho uma terceira corrente, veja, capitaneada aí pelo professor Kleber Masson, que diz o seguinte: olha, depende do caso concreto. Depende do caso concreto. Porque, perceba, se eu utilizo uma trombada com a finalidade unicamente de distrair a vítima, né, para que venha facilitar a subtração, né? E aí eu falo a chamada trombadinha, né? Só para distraiu ali e subtraiu a coisa. Veja, eu tenho furto e não roubo. Agora, se eu utilizo uma trombada, veja, para eliminar ou reduzir, né? Veja, a capacidade de defesa da vítima. Perceba aquela trombada, né? Forte, que a gente cai no chão para, né, provocar lesões, no sentido de diminuir a capacidade de defesa. Eu tenho roubo. Então, veja, você chega ao seguinte conceito, né? Trombadinha, furto, trombadão, roubo, não é isso? Dá até para chegar a essa conclusão. Então, o que você tem que ficar esperto aqui, né? Veja, essa terceira corrente é uma corrente mais coerente. Tanto é uma corrente mais coerente que o STJ adota, né? Tudo, o próprio professor Kleber Masson informa que o STJ, perceba, filiou-se a essa corrente, né? Para o STJ, se o agente, né, ele dá uma trombada na vítima, veja, provocando inclusive lesões corporais, não é isso? Eu tenho roubo e não furto, beleza? Tranquilo? Então fica ligado nesse posicionamento do STJ. Bem, isso aqui eu tinha visto ontem, a gente comentou ontem, né? É muito interessante essa questão. Legal. Perceba que quando eu falo, né, veja, de subtração, por exemplo, de um cordão que está preso no corpo da vítima, então o MEV ele puxa o cordão para subtrair, né, aquele cordão. Perceba, será que eu tenho furto ou tenho roubo? É a pergunta. Uma primeira corrente entende que eu teria furto e não roubo. Essa corrente diz o seguinte: olha, quando ele usa de violência, a coisa que, né, a violência dele é na coisa e não a pessoa. 157, se você observar, ele fala lá, ó, 157, subtrair, né, coisa móvel alheia, não é isso? Mediante violência ou mediante grave ameaça ou violência à pessoa. Então, se a violência é empregada na coisa, eu tenho furto e não roubo. Primeira corrente. Uma segunda corrente, que é a corrente que você vai levar para a sua prova, que é a corrente, veja que filiou-se o STJ, entende que, muito embora você venha a empregar a violência, perceba, no objeto, a vítima é atingida de forma reflexa, não é isso? Veja, a vítima é atingida de forma reflexa. Você tem aí você pode atentar, né? Ou melhor dizendo, você pode aí atingir a integridade da vítima ou até mesmo ameaçar, né, a integridade da vítima. Não é isso? É uma ameaça, é mesmo. Quando ele puxa isso aqui, veja, olha essa possibilidade, né? Cria-se um risco de provocar uma lesão na vítima. Beleza? Então, para o STJ, a subtração, né, de objetos presos no corpo da vítima, muito embora a violência seja empregada no objeto, é roubo e não furto. Beleza? Tranquilo. Legal? Coraçõezinhos aí. Deu para pegar? Legal. Né? Duas correntes você tem aí. Bem, isso aí que eu queria passar para vocês, porque ontem caiu a live e não deu para eu passar. Bem, eu queria comentar com vocês também acerca de um caso concreto, que ocorreu inclusive aqui no plantão.
Perceba, o Tício, né? O Tício e o Mévio abordaram, Tício e o Mévio, vou escrever aqui para não trocar os nomes, abordaram o Zuquilindo. Eles queriam o veículo do Zuquilindo. O Zuquilindo, veja, inclusive um deles estava portando uma arma de fogo, beleza? Numa distração desse que portava arma de fogo, o Mévio, o Zuquilindo entrou em luta corporal. E em luta corporal ele conseguiu deter o Mévio, né? E veja, e recolher essa arma de fogo que este mantinha em seu poder. O Tício escapou. O Tício, para facilitar a sua fuga do local do fato, abordou aqui, o Paulo. Abordou o Paulo para levar o veículo do Paulo. E perceba, simulando portar arma de fogo, veja, tentou levar o veículo de Paulo. Só que ele não sabia que Paulo era policial militar. E Paulo estava portando uma arma de fogo. E Paulo, na iminência da injusta agressão, sacou sua arma e realizou o disparo. Mévio veio a óbito no local. Essa situação foi apresentada ao delegado de polícia, que vos fala, né? Quais as providências o delegado deveria tomar aqui? E qual a tipificação? Plantão policial, vamos lá. Vamos lá, então? Vamos lá, você anotou, né? Tício e o Mévio abordaram o Zuquilindo. Tício e o Mévio abordaram o Zuquilindo com arma de fogo. O Zuquilindo entrou em luta corporal com o Mévio, que estava portando arma de fogo, conseguiu recuperar essa arma e conseguiu deter o Mévio no local. O Tício fugiu e, na tentativa de se evadir do local, ele abordou o Paulo, né, simulando portar uma arma de fogo. Paulo, na iminência de uma agressão, né, veja, sacou sua arma de fogo e realizou um disparo, provocando a morte do Tício. E aí? Não, você é o delegado de polícia. O fato chegou na delegacia. E aí? Quais providências o delegado deve adotar? Quais providências o delegado deve adotar? E aí, pessoal? E aí? Não, mas espera aí. O delegado tem que analisar todo o caso, né? Todo o caso. Vocês estão analisando só o último caso aqui? Instaurar um inquérito policial, mas através de quê? E aí? Vamos lá. Bomba de coraçõezinhos. Bomba de coraçõezinhos aí. E aí? Vamos lá. Bomba de coraçõezinhos. Anotou aí? Quer anotar de novo? Vamos lá. Perceba bem. Veja, o Tício e o Mévio, né? Tício e o Mévio abordaram o Zuquilindo e, de posse de uma arma de fogo, tá certo? Zuquilindo entrou em luta corporal com o Mévio, conseguiu pegar essa arma de fogo e deter o Mévio no local. O Tício fugiu. O Tício, na fuga, abordou o Paulo, só que o Paulo era policial militar. E o Paulo, na iminência da agressão, realizou um disparo e matou o Tício. Beleza? Bem, eu estou pedindo para tipificar a conduta. O fato foi apresentar o delegado de polícia, né? E aí? Tá vendo como é? É assim que aparece na sua prova. Sabe por que é assim que aparece na sua prova?
porque na minha prova discursiva em 2004 foi uma questão parecida com essa que apareceu. E você tinha a morte de um dos autores. Apareceu uma questão parecida com essa. E veja como o examinador foi inteligente, porque 10 anos depois a questão apareceu para eu resolver no caso prático. No caso prático. Vanessinha Dourada. Vanessinha é minha aluna das antigas. Um beijo para Vanessa Dourada. Gratidão. É isso aí. E aí? Vamos lá então. Vamos lá. Veja, eu tenho dois fatos típicos. Não é isso? Tenho dois fatos típicos. Não é isso? Eu tenho primeiro uma ação do Tício com Mévio. Se o Tício está agindo com Mévio, eu tenho liame subjetivo. Olha só a sua resposta. Se o Tício está agindo com Mévio, eu tenho liame subjetivo, aplicabilidade da teoria monista, lá do artigo 29. Não é isso? Quem de qualquer forma contribui para o crime, né, responde nas penas daquele crime, não é isso? Na medida da sua culpabilidade, né? Eu tenho aqui um concurso de pessoas. Perceba que o concurso de pessoas é uma circunstância, né? Veja quem seja a incidência da majorante, não é isso? A incidência de uma causa de aumento lá no artigo 157. Né? Eu tenho aí a incidência da majorante lá no artigo 157. É interessante quando a gente fala em relação ao concurso de pessoa, né? Veja a previsão lá no inciso 2, tá certo? Do concurso de pessoas, a incidência da majorante. Veja que é atécnico falar roubo qualificado, porque qualificadora pressupõe escala penal própria. Quando eu tenho a incidência de majorante, o certo a falar é roubo circunstanciado ou roubo majorado. Roubo qualificado, perceba, é aqui no 157, parágrafo 3º, porque aqui eu tenho escala penal própria. Joga um Z embaixo, né? É atécnico falar roubo qualificado pelo emprego de arma ou pelo emprego ou qualificado pelo concurso de pessoas, porque na verdade não se trata de uma qualificadora e sim de uma majorante. Qualificadora é aqui no parágrafo 3º, porque eu tenho que ter escala penal própria. A majorante eu pego a pena principal e aumento. Entenderam ou não? Beleza. Vamos lá então. Veja, se eles agiram em concurso de pessoas, não é isso? Eu já tenho uma circunstância que vai incidir a majorante. Bem, primeira situação. Além de ter agido em concurso de pessoas, perceba, eles aqui possuem um liame subjetivo, eles empregaram uma arma de fogo. E se empregaram uma arma de fogo, veja, é mais uma outra circunstância, não é isso? Que irá que vai ensejar a incidência da majorante. É oportuno salientar que o crime, perceba, quando eu tenho duas circunstâncias que aumentam e sejam a aplicabilidade da majorante, veja, eu não aumento duas vezes não, tá? O aumento é realizado uma vez só, tá? E a outra majorante é considerada lá na dosimetria da pena, legal? Do modo como a gente desenvolveu a ação, beleza? Aumento uma vez só, beleza? Muito embora eu tenha duas majorantes, legal? Bacana. Veja então que o delegado deve lavrar um flagrante indiciando o Mévio nas penas do artigo 157, parágrafo 2º, inciso 1 e 2, né? Inciso 1 e 2. O inciso 1, ele trata, parágrafo 2º, ele fala violência, grave ameaça empregado com emprego de arma, tá certo? E no inciso 2, ele fala lá em relação ao concurso de pessoas. Bem, será que é só isso, professor? Perceba que eu falei, né, que ele tentou subtrair o veículo.
Então você tem que combinar, tá certo? Com a norma aqui, ó, com a norma de extensão, veja lá do artigo, extensão temporal, né? Do artigo 14, né? O artigo 14, inciso 2. Artigo 14, inciso 2. Ou seja, na forma tentada. Na forma tentada. Professor, mas espera aí. Você está realizando a prisão em flagrante? Sim. Mas e o Tício? Perceba bem, o Tício não morreu? Sim. Então o delegado não pode autuá-lo em flagrante. Por quê? Extinção da punibilidade. Como é que você vai autuar em flagrante uma pessoa que morreu? Professor, mas ele morreu, mas aí você considera ele para a questão lá do concurso de pessoas? Sim. Por quê? Porque quando ocorreu a ação, ele estava vivo e ele colaborou. Se ele colaborou, perceba, o Mévio, né? Veja, ele agiu em concurso. Mévio não está vivo? Sim. Então, Mévio, veja, o concurso de pessoas continua existindo. Mas aí vai ter incidência só em relação ao Mévio. Por quê? Porque o Tício morreu, extinção da punibilidade, filho. Você não vai lavar um flagrante de uma pessoa que morreu, extinção da punibilidade. Entenderam ou não? Deu para entender isso aí? Bem, tranquilo, legal. Eu falei que o Tício, né? Outro detalhe. Aí os envolvidos aqui se apresentaram, né? Um foi conduzido, aqui o Mévio foi conduzido para a delegacia e o policial militar se apresentou lá na delegacia, levando a sua arma de fogo. Veja que em relação ao segundo crime, eu também tenho um roubo. Professor, então, mas será que o Mévio não responderia em concurso material de crimes? Não. Por que não? Porque ele não participou da segunda ação criminosa. Entendeu, não? Ele participou da primeira, da segunda não. Da segunda foi o Tício que fugiu e foi abordar o policial militar. Entenderam? Então, quanto ao segundo fato, né? Ao segundo fato, perceba bem, não há que se imputar ao Mévio. Entenderam? Bem, há uma conexão, né, entre os fatos. Então, você vai instaurar um inquérito policial, o policial militar se apresentou, tá certo? Você vai apreender a arma do policial militar, encaminhar essa arma para a perícia, beleza? Veja, e aí o inquérito vai apurar os dois fatos. Entenderam ou não? Tranquilo? Mas veja que é um inquérito que foi instaurado mediante um auto de prisão em flagrante. Professor, mas o policial não estava numa legítima defesa? Veja, essa questão de legítima defesa, ela vai ser apurada, né, durante a instrução processual, beleza? E outro fato também, veja que em relação ao delegado de polícia, é muito complicado, porque quando você tem uma situação de legítima defesa, de excludente de licitude, pega lá no artigo, cadê o artigo aqui? Cadê? Deixa eu ver se eu acho aqui agora que fugiu da minha mente. Cadê? Espera aí, deixa eu fugir aqui da minha mente, deixa eu pegar aqui o artigo para a gente discutir. 300 e... deixa eu ver aqui. Isso. O 310, parágrafo único, 310, parágrafo único, tá? 310, parágrafo único, ele fala que se o juiz, olha o 310, se o juiz verificar pelo auto de prisão em flagrante que o agente praticou o fato nas condições constantes no inciso de 1 a 3, lá do artigo 23, que fala das excludentes, veja, o juiz vai conceder liberdade provisória. Isso é muito interessante. Isso é muito interessante porque numa situação de notória legítima defesa, o delegado tem que autuar aquele que agiu em legítima defesa em flagrante. Primeira corrente nesse sentido. Primeira corrente nesse sentido. Tem que autuar por quê? Porque aqui fala juiz e não fala o delegado. Então, perceba bem. Professor, essa primeira corrente fala isso,
que o delegado ele tem que autuar aquele que age em legítima defesa, não é isso? Tem que autuar um bloqueio, tem que atuar aquele que age em legítima defesa. Por quê? Porque o parágrafo único ele menciona o juiz e ele fala, ó, se o juiz verificar pelo auto de prisão em flagrante, quer dizer, o cara que age em legítima defesa é preso em flagrante, é autuado em flagrante. Entenderam ou não? Primeira corrente, o delegado ele tem que autuar em flagrante pelo Código de Processo Penal, porque o Código de Processo Penal ele não fala se o delegado verificar no contexto fático, né, presente os requisitos, os requisitos, por exemplo, de reconhecimento das excludentes de licitude, o delegado deverá arbitrar fiança, ou livrar solto. Fala isso? Não fala. Não fala. Não é isso? Bacana? Não fala. A colega falou ali, professor, mais flagrante é quando tem crime. Ali no caso não tem crime, mas veja, num conceito tripartido, crime é fato típico antijurídico culpável. Num conceito bipartido, o crime é fato típico antijurídico. Porém, quando você raciocina em sede de delegacia, perceba, delegado não pode analisar a segunda estrutura do crime, qual seja legítima as excludentes de licitude. Entenderam ou não? Até tipicidade discute-se muito se delegado pode analisar ou não a tipicidade material. Por isso que hoje se discute se o delegado pode aplicar o princípio da insignificância, porque estaria ele analisando a tipicidade material. Eu entendo que pode, mas veja que tem uma corrente forte no sentido de que não. Entenderam ou não? Então, perceba bem, por quê? Por dois motivos. Por que eu não prendi o policial militar em flagrante? Dois fundamentos. Primeira situação, que ele não se encontrava numa situação flagrancial, ou seja, veja, ele não estava sendo perseguido, bacana, e uma outra situação, ele não entrava nas hipóteses lá do 302, e uma outra situação, veja, ele se apresentou, veja, espontaneamente, muito embora a apresentação espontânea, você não tem mais essa previsão aqui no Código de Processo Penal, mas veja, quando ele se apresenta espontaneamente, ele sai daqueles casos do 302, entenderam? A questão dele ter agido em legítima defesa ou não, veja, perceba, vai depender da corrente que eu vou adotar. Eu sigo um outro entendimento no sentido de que você tem que interpretar o 310, parágrafo único, veja, à luz do garantismo de Ferraioli. O 310, parágrafo único, à luz do garantismo de Ferraioli, perceba a liberdade, veja, é um direito fundamental do indivíduo, não é isso? Se está notório ali que o cara agiu em legítima defesa, veja, eu vou entender que o parágrafo único, realizando a interpretação extensiva, veja, não se reduz apenas o juiz, tá certo? Sendo possível o delegado, não é isso? Lançar a mão na interpretação extensiva em favor daquele que tem sua liberdade cerceada, veja, entendendo que não só o juiz como o delegado também, numa situação notória da presença de uma excludente de ilicitude. Entendeu ou não? Duas correntes, Duas correntes. Essa corrente é uma corrente mais à luz do garantismo. Chega uma vítima de estupro na delegacia e perceba o estuprador, com uma faca, tentou utilizar a faca ali, golpear a vítima para satisfazer a sua lasciva. A vítima, ali na agressão, ela conseguiu pegar a faca do agressor, ele ainda continua agredindo e ela meteu a faca no agressor. O agressor morreu, ela foi conduzida à delegacia de polícia. Você acha que eu vou fazer o flagrante
da vítima, esperar o juiz arbitrar, o juiz conceder a liberdade provisória com força no artigo 310, parágrafo único. Você acha isso? É claro que eu não vou fazer isso. Eu não vou colocar a vítima numa situação de vítima por mais uma vez. Isso. Entenderam? Então, eu adoto essa corrente, eu faço a oitiva da vítima, tá certo? Deixo claro ali. Agora, tem que se ligar. Eu tenho que ter provas concretas de que a vítima agiu em legítima defesa. Beleza? Tem que ter provas ali robustecidas de que a vítima agiu em legítima defesa. Porque senão, na dúvida, né? Fla-flu. Entenderam? Agora, veja que essa minha providência não tem respaldo legal, porque o 310, parágrafo único, ele fala o juiz e não fala o delegado de polícia. É uma providência à luz do garantismo, não é isso? Eu diria aí, lançando mão para fundamentar a minha decisão, veja, uma proteção, um direito de garantia, um direito fundamental. Lançava a mão, eu poderia lançar a mão, inclusive, aí lançando a mão da própria Constituição, né, que protege direitos e garantias fundamentais, entendendo hoje que o Código de Processo Penal é um Estatuto das Liberdades Públicas e fazer uma interpretação extensiva. Entender que o do 310, parágrafo único, quando ele fala o juiz, uma interpretação extensiva, entenderia que ao delegado também seria possível conceder essa liberdade provisória num caso notório de legítima defesa. Entenderam ou não? Então, numa prova, perceba, coloca as duas correntes, né? Coloca as duas correntes. Uma corrente entendendo que o delegado deve prender, porque o parágrafo único ainda fala que o juiz analisando auto-prisão em flagrante, entendeu? Se o juiz verificar pelo auto-prisão em flagrante, ou seja, a pessoa tem que estar presa, que o agente praticou o fato nas condições constantes dos incisos 1 a 3, ou seja, numa situação de excludente ali acobertado por uma das excludentes de ilicitude, não é isso? Aí, o juiz, aí continua, poderá fundamentadamente conceder ao acusado liberdade provisória, mediante termo de comparecimento a todos os atos processuais sob pena de revogação. Entenderam ou não? Tá. E que é a tipificação? Eu já fiz, né? Artigo 157, parágrafo 2º, inciso 1 e 2, combinado com 14, inciso 2, né? Tentativa de roubo circunstanciado, né? Já fiz. Agora, aqui eu não vou tipificar conduta, né? Conduta de quem se o cara morreu, né? Quebra meu galho, né? Que não tem como. E o outro aqui não participou desse segundo fato. Esse fato foi apresentado na delegacia e eu autuei o Mévio, né? Estou dando o nome de Mévio, no roubo tentado. Beleza? Coincidência das duas majorantes. Legal? Deu para desenhar? Aulão Adelante, delegado do Pará. Tá certo? Dia 17 de dezembro. Eu quero você comigo. É nessa pegada aqui. Beleza? É nessa pegada. Tranquilo? Aulão Adelante, delegado do Pará. Então, quando você pega uma questão dessa, 10 anos atrás, pessoal, uma questão dessa parecida, eu até arrepiei quando eu recebi esse caso aqui na delegacia. Eu arrepiei por quê? Porque, caramba, igualzinho a questão caiu na prova. Igualzinho a questão caiu na prova 10 anos atrás. Era uma situação do supermercado que um dos autores teria morrido e aí pedia tipificação. E essa situação do autor que teria morrido, você tinha que ficar ligado. Por quê? Porque você não poderia instaurar um inquérito policial autuando uma pessoa que morreu. Tem extinção de punibilidade aí. Como é que você vai autuar o cara se o cara morreu? Despedir nota de culpa por quem morreu? Extinção da punibilidade, filho. Não há justa causa para a autuação. Aí você tem que autuar quem está vivo.
E se aquele que estava vivo, ele praticou um fato juntamente com aquele que morreu, e esse fato, veja, é o que eu chamo aí de crime acidentalmente coletivo, né? Aquele crime em que eu tenho concurso de pessoas e que esse concurso de pessoa seja majorante, você tem que jogar para aquele que está vivo, considerar, né, o concurso de pessoas. Mas o PM foi quem matou, mas eu não estou falando, eu falei de 121 aqui. Falei de 121 aqui, pelo amor de Deus, quebra meu galho. Falei de 121 aqui. Eu falei de 157, parágrafo 2º, inciso 1 e 2, não foi? Combinado com o artigo 14, inciso 2. Eu não falei de 121, não é isso? Eu não posso nem falar de 121 porque, veja, o policial militar, ele se apresentou na delegacia, né? É claro que ele se apresentou e apresentou arma de fogo. Eu não vou autuar o policial militar porque ele se apresentou espontaneamente. Ele sai das hipóteses do 302, muito embora a apresentação espontânea não esteja mais prevista aqui no Código de Processo Penal. Mas se o cara se apresenta espontaneamente, ele sai das hipóteses do 302. Então ele não está em situação flagrancial. Entenderam? Professor, mas esse policial militar, ele pode ser denunciado depois? Pode. Como, professor? Como? Porque, perceba, foi realizado um laudo de local. E se o laudo de local indicar, né, veja, o laudo de local totalmente contrário à versão do policial, e apareceu uma testemunha que estava no local e verificou que o policial já tinha imobilizado o Tício, e depois da imobilização o policial pegou e realizou um disparo na cabeça do Tício. Olha, rapaz, essa alegação toda cai por terra. E se isso ocorre, porque, veja, o inquérito foi instaurado mediante a auto-prisão em flagrante, mas o inquérito continua para apurar o fato. E se isso ocorre, veja, o delegado posteriormente vai indiciar o policial no homicídio, aí sim, no 121. Entenderam? E o MP vai denunciar pelo 121. Deu para entender isso? Tá. Deu para entender? Deu. Beleza. Bacana, né? Pessoal, dia 19 de novembro, né? Sábado que vem, estarei lá em Cuiabá, tá? Cuiabá, vou jogar duro lá no aulão Adelante Cuiabá, dia 19 de novembro. Você quer participar em Cuiabá? Vai jogar duro de 8 da manhã às 19, de 8 da manhã às 18. Então você tem que mandar um e-mail para aulãoadelantecuiabá@gmail.com, aulãoadelantecuiabá@gmail.com. E o nosso aulão também super confirmado, nosso aulão do Pará, dia 17 de dezembro, lá em Belém Hall, tá certo? Entra no site www.adelante.net.br, www.adelante.net.br. 2 aulões também super confirmados, o aulão de véspera, delegado de Goiás, beleza? Né? Oliveira Place, beleza? Delegado de Goiás, Oliveira Place. E também atendendo aos pedidos da galera do DF, que vai fazer Polícia Militar de Goiás, não é isso? O pessoal que vai fazer Polícia Militar de Goiás, perceba, foi presenteado, porque nós iremos fazer um aulão no dia 7 de janeiro, uma semana antes da prova, lá no Hotel Imperial, com todas as matérias para jogar duro. Esse aulão do dia 7 de janeiro, o Hotel Imperial ali no setor Hoteleiro Sul, vai servir para quem vai fazer CFO da Polícia Militar do DF. Então é um aulão da Polícia Militar de Goiás, com todas as matérias. Eu vou tratar de direito penal, legislação penal extravagante e processo penal é comigo. Beleza? Vai ter direito penal militar, professor Killer. Português, eu peguei o melhor do Brasil. Quem é o melhor do Brasil, professor? Professor Fernando Moura, aqui de Brasília. Quem conhece o professor Fernando Moura de português? Vai dar... do Instituto Fernando Moura, ele mesmo. Vai dar português
interpretação de texto, redação, tá certo? E a parte de gramática é com ele, beleza? Então, português e penal, processo penal extravagante, eu acho que dá para jogar duro. Constitucional, professor André, né? André Alencar, joga muito duro aí. Direito administrativo, professor Mariano, muito conhecido. Geografia lá de Goiás, coloquei um professor para jogar duro. Então, eu fechei as matérias, beleza? Dá uma procurada lá. Perceba bem, então. Vou nessa. Mas, rapaz, hoje tá bombando aqui de pessoas que não tem nada a ver, bicho. Não entendo nada. Hoje tá bombando aqui é alienígena. A galera aqui fora do papo. Sem se falar dessas meninas aí que aparecem com pouca roupa, fica mandando um beijinho, ó. É complicado, né? E acho que não é aluna não, hein? Sei não. Né? Muito estranho. Vocês têm que ver, parece aqui só de calcinha. Pô, não tá estudando, né? Não, mas eu acho que é outra parada aí. Eu acho que é outra parada, nada contra, mas eu acho que é outra parada. Tem que ver, joga duro. Aí eu tô pensando, falei, pô, mas isso não é aluna. Aí, ó, apareceu de novo, ó. Aí. Não é aluna, porque não faz uma pergunta, não faz, só manda coração, ó. Sei não, hein? Vamos lá. Não, deve ser. Será? Não vou falar, porque às vezes eu vou até ofender alguém, né? É complicado, né? A Vanessinha fica rindo, a gratidão. Valeu, Vanessa. Um beijo pra você. Tá sumida, hein? Pessoal, vou embora. Deixa eu ir embora. Aí, e coloca a diabinho também, rapaz. É danada essa menina. Vou embora. Não, mas é pra todo mundo. Nem cantando, não. Você não deixa eu ficar quieto. Adelante focado, jogando muito duro. Legal, então. Tchau.